conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 29. Então, quando você está pregando na igreja, quando você está lá no meio dos seus irmãos, quando você está numa roda de piada com o meio da galera, você também tem que transmitir a graça até a lei no momento de entretenimento. O velho homem é uma boca suja. Na língua original, a palavra torpe significa podre. E o novo homem tem uma linguagem e, ao invés de falar palavrões, ofender e violentar outros com palavras torpes, tem uma linguagem que edifica e transmite graça aos que ouvem. A Bíblia manda bem dizer e não amaldiçoar. Alguns crentes com a mesma língua que cantam louvores a Deus falam palavrões, contam piadas sujas e derrubam outros com suas palavras. Ele aqui já está atacando uma outra área. A Bíblia não falou isso, mas ele entrou na lógica daquilo que ele acredita como palavra torpe. Porque a palavra torpe, ela entra em vários pontos, em vários campos. E quem estuda o grego para o hebraico para o grego e o aramaico sabe muito bem disso. Precisamos ser coerentes e agir como o novo homem. Então ele deu uma dica aqui mais uma brasileira. Uma linguagem mais brasileira, porque é normal, costume no Brasil, ter uma linguagem mais chula, realmente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 30. Os hábitos do velho homem entristecem o Espírito Santo e, em oposição aos hábitos do novo homem, alegram o Espírito de Deus. Precisamos constantemente discernir se nosso procedimento não está provocando tristeza no Espírito Santo. Então, a única pessoa que a gente tem que saber se eu estou entristecendo ou não é ele próprio e não os outros. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, ou perdoadores, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou, versículo 31 e 32. Neste versículo, o apóstolo Paulo está falando a respeito dos nossos relacionamentos. Eu sempre vou falar a respeito disso, porque eu acho muito bonito. Relacionar-se com Deus é tudo. O velho homem tem a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. O novo homem é benigno, compassivo, perdoador e imita a Cristo. Imita a Cristo. Se cada cristão parar de proceder como o velho homem e começar a agir de acordo com o novo homem, haverá uma revolução espiritual no meio da nossa sociedade. Infelizmente, muitos que se autodenominam cristãos estão dando mau testemunho e envergonhando o nome de Cristo. É tempo de mudar. Aí ele termina com essa reflexão e estudo, dizendo que é tempo de mudar. Fez eu lembrar de uma música muito irada, que eu gostava de cantar. É tempo de mudar. Eu acho muito legal aquela música. Agradeça por que você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Qual é o motivo, por que você tem. Sabe, não é só agradecer. Não adianta agradecer sobre aquilo que tu não entende. Eu acho que primeiro tu tem que perguntar por que tu tem a graça para depois agradecer. Na minha opinião, pelo menos. Peça a ele que lhe ajude a ter procedimentos do novo homem. Peça a Deus, não só para que te ajude a ter esses procedimentos do novo homem, mas peça para que ele faça você entender por que você tem que ter esses procedimentos do novo homem. E o que vai constituir em você e trazer de benefício para sua vida. Fale com o Espírito Santo que você quer viver em santidade. Primeiro conheça a santidade, para depois querer viver ela. Eu acho que tudo tem a ver com correr atrás, pesquisar, estudar a respeito e querer entender e saber dos porquês. Na segunda parte, a gente fala sobre transformação. Que palavra difícil é essa para todo mundo? Porque ninguém quer passar por transformação quando acha que já está transformado. E aqui, o escritor ele vai abordar justamente essa palavra. Transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui é Paulo rogando. É quase que implorando, eu acho. Sabe, eu imploro para vocês, irmãos. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? É tipo culto racional, é o que vocês precisam realmente apresentar para Deus. É o mínimo que vocês precisam fazer, mais ou menos isso que ele estava dizendo, sabe? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe? É santo e agradável a Deus. Então tem que ser separado e agradável a Deus, que sejamos assim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, sabe? Nunca se conformar com o que ocorre nesse mundo, com os séculos. E mesmo na tecnologia, trabalhando como youtuber,
eu e muitos outros crentes que também são youtubers hoje, a gente sabe como isso é difícil, porque a gente está no meio de tecnologia, de informação, no meio de assuntos sobre moda, entretenimento, sobre muitos mecanismos de ferramenta onde a exposição é muito grande. E brincar com vocês, fazer um monte de coisa aqui e ao mesmo tempo manter aquilo que acreditamos sobre a nossa vida, que é ter Cristo na nossa vida, é algo desafiador de fato, realmente. Mas eu acho que não tem dificuldade nisso se você saber focar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente da gente tem que ter uma mente focada, porque se você tiver uma mente podre, você não vai conseguir ter uma transformação de forma alguma. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. É experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Pai, de Deus. Romanos 12, 1, 2 foi o que Paulo falou para a igreja de Roma. Aí o escritor fala: tornar-se semelhante a Cristo é um procedimento de transformação. O ser humano está corrompido e degradado moralmente por causa do pecado. É muito natural que o pecado faça isso com a gente, nos torne pessoas moralmente corrompidas e degradadas. Adão e Eva decidiram aceitar as ofertas do diabo e rejeitar a comunhão de Deus, que é santo. Toda a raça humana, consequentemente, ficou também contaminada com isso. E vocês já sabem disso, eu já falei várias vezes e comentei a respeito desse processo. E quando a gente tiver a série de estudo da Bíblia, que eu vou trazer ainda, toda a série de estudo da Bíblia, onde eu vou estar lendo dentro da palavra de Deus da Bíblia, a gente vai falar mais ainda a respeito disso. E nas séries dos livros, a gente vai comentar sobre isso, mas quando tiver a série da Bíblia, eu quero dizer que a gente vai falar também. O processo de Deus é ser glorificado na restauração do ser humano. O processo de Deus é ser glorificado na restauração do ser humano. Então, quando o ser humano não é restaurado, o processo de glorificação do Senhor não ocorre. Eu entendi assim, pelo menos. Conforme o escritor deixou aqui, ele deixou aqui, que esse processo de Deus é ser glorificado na restauração do ser humano caído. Então, um ser humano caído que consegue passar por um processo de restauração, ele consegue tornar-se Deus um ser glorificado e transformá-lo à semelhança de Cristo. Então, o processo de Deus é ser glorificado na restauração do ser humano caído e transformá-lo à semelhança de Cristo. Então, esse é o processo de Deus ser glorificado, é quando acontece essa transformação, essa restauração. Isso tem que ser uma metamorfose.